Fala galera, beleza? Eu sou o professor Vitor Piauí e nesse vídeo a gente vai começar mais aí uma bateria de resoluções da prova do PAS 3. Dessa vez a prova do PAS 3 de 2021. O YouTube me mostra que mais da metade das pessoas que consomem o nosso conteúdo, elas não são inscritas aqui no canal. Não seja uma dessa, né? Não seja um desses que vem aqui, só aproveita do conteúdo e não deixa no mínimo uma inscrição, no mínimo um like, não vai cair seu dedo, beleza? Posso contar contigo? Te agradeço demais se você fizer isso. Já vai me ajudar bastante. E vamos logo começar essa resolução de itens. A gente vai começar aqui nesse vídeo pela resolução do item 77. E aqui eu te mostro o seguinte, ó. Se você observar, esse item aqui, ele é referente a uma obra do PAS. Então a gente fica pensando aqui às vezes, itens de obra é somente para música, somente para cênica, somente para visuais. Não, né? Essa matriz aqui do PAS 3, que estava vigente no ano de 2021, ela contempla essa obra aqui que envolve química, tá? É um artigo científico do professor Ricardo Zorzetto, publicado lá na revista FAPESP, que é uma revista científica bem relevante no nosso país. Então, uma das obras da prova do PAS 3 desse ano era esse artigo aqui de química, falando exatamente sobre as baterias de chumbo ácido, que é super coerente com o conteúdo de química do PAS 3, porque envolve conceitos de eletroquímica. Então as baterias de chumbo ácido, elas, assim como qualquer bateria, elas são um conjunto de pilhas, que é o que a gente trata ali no contexto de eletroquímica que está presente na matriz do PAS 3, tá bom? Então, esse item 77, especificamente, ele não trata sobre os conceitos de eletroquímica. Você sabe que na prova do PAS, ele não necessariamente, o mesmo texto ele serve a vários itens, então não necessariamente aquele item os itens vão ter um conteúdo apenas, tá? Então esse item 77 aqui, ele trata sobre concentração de soluções e cálculos de pH e pOH, especificamente cálculo de pH, que é o que o item fala aqui. Então veja bem o item 77, ó. Infere-se dos dados da composição mencionada que o eletrólito da bateria de chumbo ácido apresenta pH negativo à temperatura ambiente. pH negativo, professor, faz sentido? Eu acho que não faz sentido não. Vou marcar logo errado aqui e já vou para a próxima para não perder tempo com esse item. Calma, calma, jovem. Pode sim, pode haver pH negativo. No final do vídeo eu comento um pouquinho mais sobre isso. Então, vamos ver se realmente esse pH desta solução é negativo. Vamos entender que solução é essa, né? Que eletrólito é esse que ele está falando. Aqui no texto ele fala, é assim nas baterias de chumbo ácido. Não, ele fala aqui, ó. Tem um eletrodo, polo negativo, um polo positivo e um líquido especial, separando-os. Esse líquido, chamado eletrólito, contém elementos químicos eletricamente carregados, ou seja, íons, que transitam de um polo para outro. Olha só. Essa pilha aqui, ela é um pouco diferente daquela pilha que a gente desenha em sala de aula, né? Que a gente comenta um pouco na aula. Quando a gente coloca os dois eletrodos separados em duas semicélulas diferentes. Nesse caso aqui, ele coloca os dois eletrodos na mesma célula. Então, nesse caso aqui, não tem ponte salina. Quem está fazendo o papel, as vias de ponte salina, é esse líquido que fica entre os eletrodos, que ele chamou de eletrólito. Ele próprio já falou, ó. Está carregado, está contendo elementos químicos carregados eletricamente, ou seja, íons, que é exatamente o que tem lá na ponte salina. Dentro da ponte salina tem um eletrólito. Nesse exemplo aqui, nesse caso de pilha aqui, em que os dois eletrodos ficam na mesma semicélula, quem faz o papel de ponte salina é o próprio eletrólito, certinho? E aí ele fala pra gente que, nesse caso aqui das baterias de chumbo ácido, o eletrólito é formado por uma solução aquosa de ácido sulfúrico. Ou seja, o que é uma solução? Duas substâncias misturadas de forma homogênea. Quem são as duas substâncias? A água, que é o solvente, e o ácido sulfúrico, que nesse caso é o soluto. E aí ele vai dar algumas características sobre essa solução. Ó. Geralmente a 30% em massa e com densidade de 1,28 gramas por ml. Então, o que a gente vai ter que fazer para descobrir o pH desta solução de ácido sulfúrico? Vamos lá, né? O que a gente sabe sobre o pH? A gente sabe que o pH, para calcular ele, a gente tem que calcular menos o log da concentração de íons H+, certo?
E aqui também eu não vou gastar muito tempo comentando com você que o mais correto deveria ser H3 ou mais, porque o íon hidrônio, né? Então não vamos gastar esse tempo aqui porque esse não é o objetivo. Para facilitar a nossa vida, eu vou escrever simplesmente pH igual a menos o log da concentração de H+. E quem é que fornece para a solução principalmente estes íons H+? De onde que eles vêm? Eles vêm exatamente do ácido que está presente nesse eletrólito, que é o ácido sulfúrico, H2SO4. Então, para a gente saber a relação que existe entre o H2SO4 e os íons H+, a gente tem que escrever a reação, a equação de ionização deste ácido, que é qual? Este ácido ioniza, liberando 2 íons H+, e um íon SO4 2-. Esta é a equação de ionização do ácido sulfúrico. E daqui a gente já percebe o seguinte, ó, que o ácido sulfúrico, que o ácido sulfúrico, ele é um diácido, ou seja, para cada 1 mol de ácido sulfúrico, são liberados 2 mol de H+. Isso é importante para a gente resolver a questão. O H2SO4 ele é um diácido. Então o que a gente tem que descobrir? A gente tem que descobrir qual é a concentração de ácido sulfúrico que está presente nesta solução e a partir daqui a gente vai descobrir a concentração de H+, porque a gente conhece a relação que existe entre elas. E aí é importante a gente ressaltar o quê? Que esse colchetes que eu estou colocando aqui, ele é uma representação para a concentração do soluto em mol por litro, que é o que a gente chama de concentração em quantidade de matéria. Esse é o termo mais moderno, é o termo mais atual. Mas antigamente você ainda pode encontrar essa nomenclatura como molaridade, concentração molar, certo? Então, o que a gente está querendo achar aqui é a molaridade desta solução em relação ao ácido sulfúrico. É a concentração molar de ácido sulfúrico que está presente nesta solução. E aí, de que forma que a gente consegue achar isso? Você tem duas formas de calcular a concentração de ácido sulfúrico presente nesse eletrólito. Uma forma é com fórmula e a outra forma é sem fórmula, certo? Então, eu vou mostrar para você aqui as duas formas, porque às vezes você se dá bem com fórmula, você gosta, você não tem dificuldade de decorar, você acha que é mais fácil, você consegue manipular a fórmula, você entende de onde a fórmula veio e para você é tranquilo usar a fórmula. E tem gente que não gosta, tem gente que gosta de raciocinar, tem gente que gosta de usar a lógica, gosta de usar a boa e velha regra de 3, que é muito útil. Então, eu vou mostrar para você os dois jeitos. Vou mostrar primeiro como que a gente acha essa concentração com a fórmula, tá? Que fórmula que é essa? Essa fórmula é a fórmula de relação entre as expressões de concentração. E ela tem esse formato aqui, ó. A concentração comum de uma solução é igual à massa molar do soluto vezes a molaridade desta solução. Olha só o que a gente está querendo achar, né? A molaridade. Que também é igual a 1000 vezes a densidade desta solução vezes o título em massa, tá? Então, ó, por que a gente usa este 1000 aqui, né? A gente usa esse 1000 quando a densidade ela for dada em gramas por ml, que é o que acontece na maioria das vezes, que é o que acontece nesse item. Então fique atento que você só vai usar este 1000 na fórmula se a densidade for dada em grama por ml, para poder fazer a correção para o litro. Por quê? Porque molaridade, a gente já viu, ela é dada em mol por litro. Massa molar a gente já conhece, é dada em grama por mol, e o título não tem unidade, ele é uma grandeza sem unidade, ele é uma grandeza adimensional que a gente fala, né? A gente não vai usar nessa questão, mas a concentração comum normalmente é dada em grama por litro. Então tá vendo, ó? Aqui é grama por litro, aqui é grama por mol e aqui é mol por litro. Se a densidade for dada em grama por ml, a gente usa esse 1000 para fazer a correção, para litro, certo? E é o que a gente vai fazer aqui. Como ele deu para a gente a densidade em gramas por ml, eu vou usar esse 1000. E eu vou usar só esta parte aqui, ó, da equivalência, tá? Vou usar só esta igualdade aqui. Então vamos lá. Massa molar do soluto. Aqui eu não vou gastar tempo calculando massa molar, porque na prova do PAS 3 você tem a tabela. Então, embora ele não tenha dado aqui no item, não apareça aqui, lá no final da sua prova,
você tem acesso à tabela, tem acesso às massas atômicas, você consegue calcular a massa molar do H2SO4, que é de quanto? 98 gramas por mol. O hidrogênio vale 1, o enxofre vale 32, o oxigênio vale 16, e aí você consegue fazer essa continha, tá? Então vamos jogar esses valores aqui, ó, na fórmula. Quem é a massa molar do soluto? 98 gramas por mol, que é a massa molar do ácido sulfúrico, vezes a molaridade da solução, é o que eu estou querendo achar. Isso vai ser igual a 1000 vezes a densidade da solução, que é de 1,28 gramas por ml, vezes o título, que nesse caso aqui, ó, ele falou que é 30% em massa. Aí aqui a gente não usa porcentagem, né? A gente usa o valor decimal, que é 0,3. Certinho? Eu já fiz aqui, já me adiantei, já fiz essa conta antes. Então, nesse caso aqui, ó, a molaridade do ácido sulfúrico vai dar de 3,92 mol por litro. Que se eu quiser facilitar minha vida, eu posso representar assim, ó, 3,92 Mzão maiúsculo, tá? Então, isso é a mesma coisa que mol por litro. Então, isso daqui é a concentração de ácido H2SO4 que está presente neste eletrólito, nesta solução. Professor, aí já é direta a concentração de H+? Não. A gente viu aqui, ó, que o H2SO4 ele é um diácido. Então, para cada 1 mol de ácido, a gente libera 2 mols de H+. Então, significa que nesta solução, a concentração de H+, ela é o dobro da concentração de ácido. Então, se a concentração de ácido é 3,92, a concentração de H+ é de 7,84 mol por litro. Tá? Não acabei ainda a questão, porque aqui eu descobri apenas a concentração molar de H+. Eu vou ter que jogar isso lá naquela expressão do pH. Mas o que eu quero mostrar para você aqui nesse ponto é que essa é uma das formas de achar a concentração de H2SO4, utilizando a fórmula de relação entre as expressões de concentração. Presta atenção, daqui para frente vai ser a mesma coisa. Não importa se você achar a concentração de H2SO4 desse jeito que eu estou fazendo pela fórmula ou do outro jeito pela regra de 3, tá? Então eu vou terminar aqui o item, vou te dar um gabarito para você poder ficar feliz e depois eu mostro uma outra forma de você chegar aqui, ó, na concentração de H2SO4, porque daqui para frente vai ser a mesma coisa, tá? Então olha só. Primeiro, deixa aqui nos comentários para mim se você entendeu esse jeito, se você entendeu como que a gente usou esta fórmula. Mesmo que você não saiba de onde que vem essa fórmula, mas se você entendeu como que ela foi utilizada, deixa aqui nos comentários para eu poder saber. E me fala também que se você gostou, né? Se você gosta de usar a fórmula ou se você prefere a regra de 3, tá? Não esquece de deixar aqui no comentário não. Então aqui, ó, vou apagar essa continha que a gente fez aqui e vou te lembrar, tá? Daqui para frente é a mesma coisa. Então, vou apagar aqui, vou deixar só a concentração de H+, que a gente achou, que é de 7,84 mol por litro. E vamos ver como que a gente vai concluir se este valor de concentração de H+ me dá um pH positivo ou um pH negativo. Se é que isso existe, né, professor? Te adianto, existe sim, tá? Então, vamos lá, ó. Para a gente achar o pH da solução, a gente tem que jogar esse valor de concentração de H+ que a gente achou nessa expressão aqui, ó, do pH, que é menos o log da concentração de H+. Então vamos lá, ó. O que vai ser o meu pH? pH desta solução vai ser menos log da concentração de H+, que é de 7,84. E professor, agora lascou-se, porque log de 7,84, como que a gente vai calcular isso? A UNB nem estava dando mais calculadora nessa época aqui, em 2021, e mesmo que ela estivesse dando calculadora, não é calculadora científica, então a gente não consegue calcular o log de 7,84. E aí que entra o fato de que a prova do PAS 1, PAS 2, PAS 3, não importa, é uma prova contextualizada, é uma prova interdisciplinar. Então você vai ter que usar aqui para responder essa questão os seus conhecimentos de matemática, não necessariamente calculando o valor do log. Por quê? Porque ele não quer saber o valor do pH, ele só quer que você diga o sinal, se o pH é positivo ou se o pH é negativo. Então o que a gente vai ter que lembrar? A gente vai ter que lembrar como que é o gráfico da função log, tá? Então vamos fazer aqui, ó, como que é o gráfico da função log, ó, vou fazer um gráfico de x
pelo log de x, né? Não importa qual é a base, o gráfico vai ter a mesma cara, mas nesse caso nosso aqui é log na base 10, certo? Então quando a gente coloca aqui, ó, log de h+, é log na base 10, tá bom? Então como que é a cara dessa função? A função log, ela tem essa carona aqui, ó, esse jeitão aqui, ó, mais ou menos dessa forma. Sendo que ela corta o eixo x em qual ponto? Qual é o ponto que a função log corta o eixo x? É o ponto 1, 0. Então, ó, quando x vale 1, o log de 1 vale 0. Então, esse ponto aqui é o ponto 1. Por que eu estou mostrando isso para você? A gente vai fazer o que lá na matemática eles chamam de análise de sinal, não é isso? Então, ó, para valores maiores do que 1, deixa eu trocar a cor aqui. Para valores maiores do que 1, a função log ela é uma função positiva. Como que eu sei isso? O gráfico dela está para cima do eixo. Então, qualquer valor acima de 1, o valor do log desse número ele é positivo. Agora, se o valor for abaixo de 1, se ele for entre 1 e 0, a função log ela tem sinal negativo. Como que eu sei isso? Porque o gráfico está aqui, ó, abaixo do eixo x. Certinho? No nosso caso, a gente tem um número maior do que 1, que é o 7,84. Então, eu sei que o log desse número, ele é um número positivo, pela análise de sinal que eu fiz da função. Ó. Então, o log de 7,84 é um valor positivo, certo? Agora, o pH é menos esse valor. Então, um número positivo com um número negativo, menos com mais, vai dar menos. Então, de fato, o pH desta solução é negativo, é menor do que 0. Não tive que calcular o valor, só tive que saber o sinal. Então, neste caso, o item 77 ele é correto. Certinho? Complexo ou não? Me diz aqui nos comentários, tá? Mas a função log, de fato, ela é importante que você conheça por conta, pensando em termos da química, por conta disso aqui, por conta do pH, tá bom? Então, professor, voltando ali ao começo do vídeo, o que faz sentido um pH negativo? Matematicamente, se você pensar, é isso. Se a concentração da solução for maior do que 1 mol por litro, o log deste valor vai ser positivo. Como o pH é menos esse valor, então o pH da solução é negativo. Ah, então quer dizer que se a solução tiver uma concentração maior do que 1 mol por litro, o pH dela é negativo? Sim, é isso mesmo. Relacionar o pH com a concentração da solução faz mais sentido quando essa solução é diluída, ou seja, a concentração dela é menor do que 1. Por isso que o pH, os valores de pH, eles normalmente variam entre 1 e 14. Se a concentração é 1 mol por litro, então o pH é 0, né? Porque 10 elevado a 0 é igual a 1. Então a gente está ali na fronteira do que faz sentido associar pH com concentração. Deixa eu só te mostrar como que seria a outra forma de você achar a concentração de ácido sulfúrico. E de que forma que a gente vai matar isso aqui? Vamos usar uma regra de 3. Porque se ele fala para mim que a densidade da solução é de 1,28 gramas por ml, significa o quê? Significa que cada 1 ml desta solução, se você colocar ele na balança, você vai achar 1,28 gramas. Isso é densidade, né? O quanto de massa que está presente em 1 ml dessa solução. Então, esses 1,28 gramas, pessoal, é de água mais ácido sulfúrico. É a solução inteira, certo? Então, quanto de massa que vai ter em 1000 ml? Por que eu estou usando 1000 ml? Porque eu quero achar 1 litro. Eu não quero achar mol por litro, então eu tenho que descobrir quanto de massa que tem nesta solução em 1 litro. Só que perceba, não me importa a solução inteira. Eu só quero saber quanto que é de ácido sulfúrico. Então, desses 1,28 gramas da solução, somente 30% são de ácido sulfúrico. Como que eu sei isso? Porque ela me deu o título, ela me deu a porcentagem em massa. Então, desta massa aqui que está presente em 1 ml, só 30% é de ácido sulfúrico. Então, quanto de ácido sulfúrico que vai estar presente em 1 litro? Essa é a primeira conta que eu faço. Ó. Aí, quando você fizer essa conta, ó, o ml vai embora com o ml, só sobra o grama. Então, esse valor aqui ó, vai dar, sabe quanto? Aliás, eu nem calculei esse valor. Porque ó, isso aqui vai ser 1000 vezes 1,28 vezes 0,3 gramas. Só que aqui eu estou atrás da concentração molar.
Então, como que eu faço para transformar massa em número de mols? Eu divido a massa pela massa molar, que nesse caso é de 98 gramas por mol. Aí olha só que beleza, o grama vai embora com grama, ó, e vai sobrar 1 mol. Então é a mesma conta que a gente fez lá usando a fórmula, ó. 1000 vezes a densidade vezes o título. E aí a massa molar que estava aqui multiplicando, passa dividindo, tá? Então esse valor aqui vai dar a mesma coisa do que da outra vez, ó. 3,92 mol por litros, que é a concentração de ácido, de H2SO4. Aí quando eu multiplico isso aqui por 2, eu tenho a concentração de H+, e o processo é o mesmo que a gente usou no outra forma, né? No outro jeito de responder a questão. Beleza? Ficou claro sim ou não? Deixa aqui para mim nos comentários, ou você vai desistir? Não vai não, né? Tenho certeza que você vai, se não tiver entendido, vai voltar no vídeo, vai deixar aqui nos comentários, pode me mandar um direct no Instagram, não se preocupa, tá bom? Então, eu gostaria de te agradecer demais por você ter parado aí o seu tempo para dar uma atenção aqui para essa resolução. Se você gostou desse vídeo, se você acha que ele te agregou, deixa um like nesse vídeo. Deixa aqui nos comentários um feedback se você gostou desse formato de resolução um pouco mais longa no item, né? Então, gastando um pouquinho mais de tempo para a gente explorar melhor a teoria, a gente vai ter aqui resoluções de todos os itens das provas do PAS 3. E se você quiser resolução também de outros vestibulares, deixa aqui nos comentários, manda no direct do Instagram, que aí eu vou priorizando, né? Minha prioridade máxima é o PAS 3, mas isso não impede que a gente resolva aqui outros tipos de itens, certinho? Te agradeço demais pela sua atenção e até a próxima resolução.